Muito bem, nós falamos então no capítulo 6 que as muralhas caíram e o povo de Israel conquistaram a cidade de Jericó, que era uma cidade, como nós falamos, extremamente difícil de ser conquistada, mas Deus havia prometido que não só aquela, mas todas as cidades em seu caminho, eles iriam tomar posse. Porém, aquela foi apenas a primeira. Haviam outras cidades para eles tomarem posse, para que eles pudessem estar então na terra prometida. E a cidade seguinte era uma cidade bem pequena, chamada Ai. Qual era o nome da cidade? Ai. E aí no versículo 2 está escrito assim: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a cidade de Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a cidade de Ai. Não canseis, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos, porque poucos são. Então olhe para mim, por favor. Da mesma forma como para entrar em Jericó, Josué antes mandou os espias para ver a condição da terra, antes de entrar com os soldados. Até aqueles espias em Jericó ficaram na casa de Raabe. Agora Josué fez a mesma coisa, mandou novamente espias para conhecer a terra e depois atacarem. Só que diferente da primeira, dessa vez eles voltaram com um sorriso atrás da orelha, dizendo assim: olha, Josué, afinal essa cidade é tão pequenininha, o exército deles é tão pequeno, não vale a pena levar todo o exército. Separa aí uns 2 ou 3.000 no máximo dos soldados, para não precisar cansar todos os outros. Então diz aí a Bíblia que Josué seguiu o conselho dele, e para não arriscar, ao invés de mandar só 2.000, mandou 3.000 homens, como diz aí no versículo 4. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu como água. Então, observe bem, diferente da primeira cidade, que eles haviam conquistado de forma gloriosa, dessa vez, uma cidade tão pequena, um exército tão fácil de ser derrotado, diz a Bíblia que eles perderam a batalha e fugiram diante dos inimigos. E o coração do povo se derreteu, ou seja, eles começaram a temer, porque eles não entenderam como que eles haviam acabado de vencer uma nação muito mais difícil, muito mais poderosa, e agora, diante de uma nação tão fácil, eles não conseguiram vencer. Sabe, quando você tem a impressão de que você venceu coisas muito mais difíceis na vida, e agora está diante de uma coisa tão fácil e não consegue ultrapassar? Você já suportou coisas tão mais difíceis, e agora você está passando por uma coisa tão simples, e você não consegue suportar. Quantas vezes eu já vi isso nos lugares onde eu passei, pessoas que, quando chegaram à igreja, que conheceram Jesus, viveram momentos terríveis e prevaleceram, venceram perseguições, venceram tentações terríveis, e aí mais tarde vieram a cair diante de uma tentação ou de um problema, de uma perseguição muito mais simples, comparados ao que eles já haviam passado. O que estava acontecendo? Por que eles agora não conseguiam vencer um problema tão simples, um inimigo tão fácil de ser vencido? Eles não entendiam. Josué, no versículo 6, ele foi apresentar aquela situação diante de Deus, e diz aí que ele rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, e ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças.
E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, desraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Então, Josué, ele foi questionar: Senhor, por que o Senhor nos trouxe até aqui? O Senhor nos fez sair do Egito, que era uma nação terrível, que escravizava o teu povo há tantos anos. O Senhor atravessou-nos o Mar Vermelho, o Senhor nos sustentou no deserto todos esses anos, fez a gente atravessar o Rio Jordão, derrubou as muralhas para chegar aqui agora, diante de um inimigo tão pequeno, e a gente não conseguir vencer. O que está acontecendo? Por que o Senhor não está sendo conosco, como o Senhor foi conosco nas outras ocasiões? Aonde está o erro? Então Deus respondeu assim para Josué, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, que significa amaldiçoado, condenado, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema no meio de vós. Ou seja, eu não serei com vocês enquanto vocês não tirarem o condenado, a coisa condenada no meio de vocês. Olhem para mim, por favor. Quando Josué estava orando, falando com Deus, perguntando: Senhor, por que o Senhor não tem sido conosco? Por que estamos nessa situação? Deus mandou ele parar de orar. Deus mandou ele parar. E em toda a Bíblia, a gente vê apenas 2 ocasiões semelhantes a essa, em que Deus mandou que alguém parasse de orar. A primeira foi quando Moisés e o povo de Israel estavam lá diante do Mar Vermelho, os inimigos às suas costas, o mar diante deles, e eles prestes a serem mortos pelos egípcios. Ele faz a oração: oh, meu Deus, por que estamos aqui? Por que essa situação? Por que isso? Por que aquilo? Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo, você levanta o cajado, estendo a sua mão ao mar, o mar vai se abrir, diga ao povo que marche. Por que Deus mandou Moisés parar de orar naquele momento? Porque não era o momento de orar, era o momento de tomar atitude. E agora Deus manda Josué parar de orar, mas dessa vez, por que Deus mandou Josué parar de orar? Porque agora era momento de se consertar. Então existe momento de orar, mas existe momento de tomar atitude, e existe momento de se consertar. Quando o momento é de tomar atitude, não adianta ficar só orando, quando o que falta é tomar uma atitude. Às vezes há coisas que estão dando errado na vida de uma pessoa, mas não é falta de oração, é falta de atitude. É falta de atitude, é falta da pessoa ir lá, correr atrás, fazer o que ela tem que fazer. Então não adianta ela ficar orando. Ela pode orar de madrugada, ela pode orar o dia inteiro. Se o momento é de tomar atitude, então a oração não substitui a atitude. Por outro lado, existem momentos em que a pessoa teve atitude, ela ora, mas o momento é de quê? É de se consertar. Porque o povo de Israel tomou atitude, foi lá e enfrentou os inimigos. Josué estava orando, o povo também, junto com Josué, estava orando. Mas Deus disse: espera aí, eu não quero oração, e nem adianta vocês tomarem atitude, porque vocês primeiro precisam se consertar. Enquanto vocês não se consertarem, as atitudes que vocês tomarem não vão dar certo, e as suas orações não vão ser atendidas. É momento de parar e se consertar, porque Deus não pode estar com uma pessoa que está em pecado.
Deus disse para eles: vocês se amaldiçoaram quando tomaram o que eu havia condenado para vocês. Eu havia condenado tudo que estava naquela terra, e um de vocês tomou aquilo para si. Então eu não posso estar com vocês enquanto isso que está de errado está em vocês. Amém? E então Deus mandou, depois você pode ler o texto completo na sua casa, Deus mandou Josué ir ao encontro. Embora Deus soubesse quem era o responsável por aquele erro, Deus mandou que Josué fosse de casa em casa até que encontrasse o pecado escondido. E você deve conhecer a história. A Bíblia fala que Acã, ele tomou, quando eles tomaram posse da cidade de Jericó, Deus havia dito que não podiam pegar nada para eles, porque toda a terra estava amaldiçoada, e se eles pegassem algo para eles, eles estariam pegando aquela maldição para eles. E foi isso que Acã fez. Então Deus mandou Josué anunciar, embora Deus já soubesse quem era e poderia ter dito para Josué ir diretamente a ele, Deus falou: anuncia, santifica o povo, e você vai encontrar quem é a pessoa responsável. Então Josué reuniu todo o povo e disse para eles: olha, amanhã nós faremos isso, isso e isso, e vamos chegar até essa pessoa que tomou o que não devia ter tomado. Nessa hora, Acã, que tinha lá na sua tenda o pecado escondido, o que é que você acha que Deus esperava que ele fizesse? Olha, não é preciso ir de casa em casa, não é preciso, eu sou culpado. Meus companheiros do exército morreram por minha causa. Essa batalha foi perdida por minha causa. O nome do nosso Deus foi envergonhado diante das outras nações por minha causa. Fui eu quem pequei, fui eu quem errei. Eu acredito que se ele tivesse tomado essa atitude, ele teria sido poupado. Poderia ter sido até punido de alguma maneira, mas não teria terminado a vida dele, e nem a sua família teria sido condenada junto com ele, como aconteceu. Mas às vezes, como nós falamos no domingo passado, o mais difícil para acontecer o arrependimento é a pessoa reconhecer o seu erro. Que às vezes a pessoa está dentro da igreja e ela olha para os seus pecados e ela diz o seguinte: bom, eu faço isso, mas Deus sabe Deus sabe, a carne é fraca, Deus sabe, olha, que eu faço isso, Deus sabe, Deus está vendo que eu tento mudar, Deus está vendo que eu tenho desejo de mudar. Então a pessoa fica se auto-justificando e não se conserta. E o pior, às vezes ainda fica se comparando a outros que fazem pior do que ela. Eu estou na igreja, eu fumo, mas pelo menos eu vou à igreja. E aqueles que nem na igreja vão? Eu estou na igreja, eu falo palavrão, eu minto, mas pelo menos todo domingo eu estou lá. Pelo menos eu não falo mal dos outros, como muita gente fala. Ela fica se justificando o seu erro com o erro de quem? Dos outros. E nunca se conserta. E aí as coisas vão dando errado na vida dela. Por quê? Porque Deus não pode livrar, Deus, como um pai, quer proteger, quer guardar, quer abençoar, mas Deus olha para ela e vê que ela não quer se consertar, vê que ela não quer mudar o seu comportamento, vê que ela não quer deixar o mundo. Então como que ele pode fazer as coisas grandes que ele quer fazer? E o principal, como que ele pode salvar a alma desta pessoa, se ela prefere continuar no pecado do que ter que se consertar diante de Deus? Então Acã, ele insistiu: não, eu não vou confessar, vai que eles não descobrem, vai que eles não me encontram, e mesmo que isso custasse a morte de outras pessoas, porque ele sabia que enquanto aquilo estivesse lá no meio deles, enquanto aquelas joias que ele roubou estivesse no meio deles, o seu exército, o seu povo iria sofrer, pessoas iriam morrer por causa daquilo. Mas o apego ao que ele roubou era maior do que a preocupação com o seu povo, inclusive com a sua própria família, porque ele sabia que a punição não ia ser só para ele, mas toda a sua casa, porque é assim que funciona espiritualmente. Assim como nós, quando nos consertamos, abençoamos a nossa casa, assim como quando você está bem com Deus, você abençoa a sua família, quando você está mal,
O que é que você acha? Quantos de repente que era para a sua família ter se convertido, mas não se converteram ainda, porque a pessoa da família que é da igreja, nem ela se converteu ainda? Quantos que de repente poderiam estar aqui conosco, salvos, na presença de Deus, mas não se convertem porque o membro da igreja que deveria estar bem com Deus não está? Então Deus não consegue salvar ela que está dentro da igreja, vai salvar a família que não está? Então, quando você está bem com Deus, você abençoa a sua família, mas quando você não está bem com Deus, não é só você que fica mal, não, todos ao seu redor. Você que é patrão, você que é um empresário, você abençoa os seus clientes, você abençoa os seus empregados quando você está bem com Deus. Você marido, abençoa o seu casamento. Você esposa, você mãe, pai, você abençoa os seus filhos quando você está bem com Deus. Mas você só pode dar bênção quando você é abençoado. Você só pode transmitir a presença de Deus quando você tem a presença de Deus. Amém? Então encontraram Acã. E aí, quando Acã foi descoberto, ele não confessou, ele foi descoberto. É diferente. Uma coisa é o marido que se traiu, foi infiel, ele se arrependeu, foi lá e confessou. Outra coisa é a mulher ter descoberto. Uma coisa é o filho desobedeceu a mãe e arrependido: mãe, eu vim pedir perdão para a senhora porque eu te desobedeci. Outra coisa é a mãe descobrir o erro dele. Então ele não confessou, ele foi descoberto. E ao ser descoberto, ele disse assim, respondeu, versículo 20, respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Aí ele vai contar como que ele fez. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Amém? Olhem para mim, por favor. Por que eu estou falando para vocês aqui? Por que eu fiz questão de ler o relato de Acã sobre o seu pecado? Porque a gente vê aqui um padrão do pecado. Porque a gente observa aqui que os passos do pecado de Acã foram os mesmos passos seguidos por outros personagens na Bíblia. Você vê que ele diz: eu vi, eu cobicei, eu tomei e depois eu escondi. Esses 4 passos é um padrão. Você vê que Eva viu o fruto, cobiçou o fruto, tomou o fruto, e quando Deus apareceu, o que ela fez? Se escondeu. Você vê o caso de Davi, viu Batseba, cobiçou, tomou, consumou o pecado, e depois matou o marido dela para tentar o quê? Esconder. É um padrão. Primeira pessoa, ela vê, ela cobiça, depois ela consome o fato, e o pior, depois do fato consumado, ela tenta o quê? Esconder. E é aí que o pecado escondido é como aquela, desculpa eu dar esse exemplo para vocês, mas você já comeu uma comida que te fez mal? O que é que você faz? Você vai lá e toma aquele sal de fruta, você toma aquele remédio para azia, você toma comprimido daqui, comprimido dali, e nada faz você ficar bom. Sim ou não? Até que você toma aquele remédiozinho, você põe a comida para fora, e aí o alívio é o quê? É imediato. Na mesma hora você já sente aquela sensação de alívio, porque não adianta, enquanto a comida estragada está ali dentro, enquanto o que está fazendo mal está ali dentro, não adianta. Você pode tentar ficar, você pode tomar leite, toma água, toma chá disso, toma chá de bolo, chá daquilo, não adianta. Aquela comida estragada tem que sair de dentro de você, seja de um jeito ou seja de outro. Não é verdade? Sim ou não? O pecado é assim. Enquanto ele não é confessado,
enquanto ele não é abandonado, enquanto ele estiver escondido, ele vai te fazer mal, sua consciência vai ficar pesada, você vai ficar com dúvida em tudo que você fizer para Deus, você vai orar, pedir a Deus uma coisa, aí vem aquele pensamento, será que Ele vai me ouvir? Porque eu estou no pecado. Você vai fazer um voto, uma campanha, será que Deus vai me abençoar? Às vezes a pessoa nem coloca, às vezes ela nem participa da campanha, porque ela lembra daquela palavra de Jesus, olha, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta, vai lá, se conserta com o seu irmão e depois faça a sua oferta. E a mente da pessoa vai ficando ali, acusação, e como se não bastasse o diabo, que se chama acusador, porque a palavra diabo significa acusador, fica ali o quê? Acusando. Você é um hipócrita, você é um homem de Deus, coisa nenhuma, você vai para a igreja, mas é pior do que os que estão lá fora, porque o que o diabo quer é que a pessoa, ele não quer que a pessoa se conserta, ele acusa a pessoa. Como uma vez eu liguei para uma pessoa afastada e falei, fulano, não tenho te visto na igreja, e ela disse assim, pastor, do que adianta eu ir para a igreja se eu estou no pecado? Porque esse é o pensamento que o diabo quer que a pessoa tenha, eu não vou para a igreja porque Deus não vai me ouvir, Deus não vai me salvar, porque o que o diabo quer é exatamente isso, que a pessoa se entregue ao pecado. Então, ao invés da pessoa pensar, eu não vou para a igreja porque Deus não vai me ouvir, o que ela deveria fazer o quê? Eu vou para a igreja porque eu preciso ter forças, eu preciso buscar Deus, e Ele vai me dar força para eu me consertar, e estar bem com Ele, e abandonar o pecado. Porque o pior, pessoal, o pior de tudo, não é você deixar de ser abençoado, o pior de tudo não são as derrotas que acontecem porque Deus não pode ser com você, o pior de tudo é você perder a salvação da sua alma, que é a pior derrota que você pode ter na sua vida, é perder a sua salvação. Amém? Então não vale a pena. Deus quer que você se conserte, porque Deus quer estar com você, Ele quer habitar em você, Ele quer estar com você nas suas lutas, mas Ele pede apenas que você se conserte. Amém? E se tem alguém que você tem vivido como Acã, você tem estado com um pecado escondido e tem visto as coisas darem errado para você, e olha que você já viu coisas dando certo, muito mais difíceis, mas agora você parece que não consegue nada dar certo para você. Deus está te dando a oportunidade como deu para Acã. Acã não soube aproveitar a oportunidade, Davi aproveitou, Acã não aproveitou. Cabe a cada um de nós decidirmos. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.